Sabe aquela pessoa que chega numa roda de amigos e todos querem ouvir ela falar? Aquela pessoa que todo mundo pede pra contar uma história ou pra contar uma piada, porque geral gosta da forma que ela conta a história, da forma que ela fala? Essa pessoa tem uma comunicação atraente. Funciona tanto no sentido de paquera, mas também funciona no sentido profissional, ser uma pessoa que atrai os outros. Existem algumas dicas que você pode utilizar na sua vida para transformar a sua comunicação numa comunicação mais atraente, usando inclusive dicas ilustrativas do personagem Hit, um conselheiro amoroso. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre a comunicação atraente, como desenvolver uma forma de se comunicar, uma forma de falar que atraia as pessoas ao seu redor, que faça as pessoas quererem escutar o que você tem a dizer e até mesmo se juntarem ao seu redor só para ouvir você falar. Como se tornar aquela pessoa que quando chega num evento, numa roda de amigos, todos querem ficar quietos, prestar atenção e pedem até para você falar só porque eles gostam de ouvir você falando. Isso é a definição básica de uma comunicação atraente. E para me ajudar aqui hoje, nós vamos pegar exemplos, algumas dicas ilustrativas do personagem Hit, um conselheiro amoroso, do filme de nome homônimo. Então, para a gente poder começar a falar das dicas do Hit, um breve contexto. Talvez você não conheça esse filme. Hit, um conselheiro amoroso, foi um filme lançado nas últimas décadas, no qual o protagonista, Hit, interpretado por Will Smith, é uma espécie de mentor da arte da sedução. Hoje em dia ele seria chamado de Red Pill, provavelmente. Que merda, hein? Então ele se junta ali para ensinar outros homens como se comunicar com mulheres, como ter mais autoconfiança e por aí vai. Apesar do filme ser uma obra da ficção, o roteiro foi feito com base em consultas com verdadeiros especialistas da área do comportamento humano durante momentos de sedução, como por exemplo um dos grandes especialistas, Neil Strauss. E nós vamos pegar algumas dicas que são comentadas ali no filme, que podem ser aplicadas na vida real. Claro que não é igual ao filme, a aplicação na vida nunca vai ser igual na ficção, mas algumas dicas que existem sim, uma base fundamental e histórica, inclusive, para você aplicar na sua vida e obter os resultados que pessoas têm obtido nos últimos milhares de anos ao aprender a falar bem, se comunicar bem, ter uma boa postura, uma boa aparência e por aí vai. Pessoas que nos últimos milhares de anos, grandes oradores, como por exemplo grandes oradores gregos, utilizaram para ter uma comunicação atraente. Ou seja, para ter uma comunicação que trazia as pessoas, atraía pessoas para ouvir o que eles tinham a dizer, e essas pessoas inclusive criavam vários afetos sobre esses grandes comunicadores nos últimos milhares de anos surgiram aí. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos transformar a comunicação de vocês numa comunicação atraente. Primeira dica: a primeira impressão é a que fica. Isso é comentado inclusive no livro do pesquisador Alexander Todorov. Pouco menos de um segundo, a gente já vai olhar para uma pessoa pela forma que ela está vestida, pela forma que ela está se comportando e decidir se nós gostamos ou não daquela pessoa. No filme, Hit enfatiza que a primeira impressão é crucial, já que é a partir dela que as pessoas começam a criar expectativas e avaliar o interesse na outra pessoa. Isso inclusive já foi objeto de estudo na comunicação não verbal, conforme os estudos de Alexander Todorov que eu acabei de comentar com vocês, mostraram que uma primeira impressão pode ocorrer em até 2 segundos. É o tempo que a gente vai levar para avaliar alguém positivamente ou negativamente. A maneira como uma pessoa se apresenta, o que ela veste, o tom da voz dela e a postura são alguns dos fatores que influenciam na formação dessa primeira impressão. Essa dica, por exemplo, pode ser utilizada em algum encontro, em algum local que você vá. Existem estudos associados, por exemplo, ao visagismo, à semiótica, que vão falar do tipo de ideia que você transmite com a roupa que você está utilizando. Uma ideia mais associada a poder, a autoridade, de repente utilizando uma roupa mais tradicional, como por exemplo um terno, uma roupa social, ou uma ideia mais associada à esportividade, como por exemplo utilizando roupas esportes, ou até mesmo, dependendo da pessoa com quem você for sair ou conversar, uma camiseta com uma estampa similar a algum gosto daquela pessoa. Se vocês gostam de uma banda de rock, você pode utilizar uma camiseta com aquela estampa, isso já vai gerar uma primeira impressão positiva. Lembrando que isso aqui são apenas exemplos, tá certo? E claro que nesses estudos sobre vestimentas, também é comentada a forma como seu rosto e seu corpo ficam nessa vestimenta. Se você quer transmitir uma imagem um pouco mais tranquila, menos intimidadora, você pode usar uma roupa, por exemplo, que vai deixar algumas partes um pouco mais à mostra. Se você quer uma imagem mais de presença, uma imagem mais autoridade, você pode usar uma roupa mais fechada
e por aí vai. Sabe quando você tá paquerando uma pessoa e você até se surpreende com a pessoa, você fala, caramba, essa pessoa tá numa conversa super legal comigo, tá empolgada comigo, eu estou marcando de sair com essa pessoa. E você fica até mesmo orgulhoso, olha como eu tenho uma autoconfiança bacana, olha que pessoa legal que eu tô saindo, que eu tô conversando. Você já sentiu esse auto-orgulho? Isso tudo tem a ver com a própria manutenção da sua capacidade de ser atraente. Se você quer se tornar uma pessoa mais atraente e mais persuasiva, você precisa aproveitar que eu pausei o vídeo para você e se inscrever no Metaforando agora. Clicar aqui em inscrever-se. Precisa também curtir esse vídeo e compartilhar para eu saber que você quer essa mudança na sua comunicação e quer se tornar uma pessoa cada vez mais atraente. Aproveita e compartilha já esse vídeo com outras pessoas que você conhece, que poderiam ser mais atraentes e poderiam ter mais benefício se melhorassem a própria comunicação. Tá certo? Vamos continuar para o vídeo então. Segunda dica. A maior parte da nossa comunicação com as outras pessoas é não verbal. Na maior parte do tempo, as pessoas vão interpretar aquilo que você está falando antes mesmo de você verbalizar. São as chamadas pistas não verbais. Tanto historicamente quanto cientificamente, nos últimos milhares de anos, nós aprendemos a entender as outras pessoas antes mesmo delas se comunicarem. A gente olhava uma expressão, será que essa pessoa gostou do que eu falei? Sim, não. A pessoa cruzou o braço, será que isso tem a ver com o que eu acabei de falar? Será que ela tá só com frio? Fato é que as pessoas sempre vão tentar interpretar não verbalmente aquilo que você está sentindo, mesmo que você não verbalize nada. Então vale a pena ter um controle do seu comportamento não verbal para expressar de forma correta, para passar uma imagem correta também. No filme, Hit usa um número. Ele diz que 60% da nossa comunicação é não verbal. Apesar de não existir uma confirmação exata desse número em pesquisas científicas, nós temos alguns dados. Provavelmente esse número que o Hit diz faz menção ao estudo de Mirabian, Albert Mirabian. Esse estudo levou a uma generalização, muitas vezes equivocada, mas enfim, de que as palavras que usamos têm um peso inferior à forma com que a gente se comporta. A conclusão de Mirabian teria sido de que, em situações onde a gente está muito emocionado, em situações assim, as nossas palavras têm um peso de 7% na nossa comunicação. Nosso tom de voz, nesse tipo de situação, tem um peso de 38% e a linguagem corporal um peso de 55%. Ou seja, mais de 90% do peso da nossa comunicação em situações onde a gente está emocionado e outras pessoas também estão emocionadas é proveniente da linguagem não verbal. Por isso, além de escolher bem as palavras quando for paquerar alguém ou quando for tentar convencer alguém, é importante apresentar uma linguagem corporal de confiança, uma postura de confiança, peito projetado para frente, ombros e cabeça elevados. Na questão paraverbal, é importante manter um fluxo verbal e um tom não muito agudo se quiser passar uma imagem mais confiante. Dica número 3. Utilize diferentes abordagens. No filme, Hit também enfatiza que não existe uma única abordagem que funcione para todas as pessoas. É só a linguagem corporal? É só o método de entrevista, de interrogatório que você vai fazer com a pessoa? É só o tom paraverbal que você vai usar? Não. É importante se adaptar ao estilo e à personalidade daquela pessoa com quem você está falando. Claro que você não vai fingir ser alguém que você não é, mas é importante se atentar aos interesses e à personalidade da pessoa que está na sua frente para conseguir uma comunicação mais efetiva. Um exemplo bem óbvio é, se você estiver conversando com uma pessoa mais tímida, mais introvertida, chegar falando alto, chegar tocando na pessoa, chegar muito perto da pessoa fisicamente, são todas abordagens que não vão funcionar. Independente de você ter ouvido falar do toque hipnótico, de gerar um toque adaptador, isso não vai funcionar com uma pessoa nesse contexto. Ao passo que se você estiver num outro local, com uma pessoa muito calorosa, muito enérgica, e ela começar a tocar em você, você não tocar de volta em regiões neutras, você ficar apenas com o braço cruzado e falando baixo, pode ser algo que vai incomodar essa pessoa e não conectar com ela. Então você tem que adaptar a sua abordagem dependendo de com quem você está falando. Isso é uma dica fundamental para ter uma comunicação atraente. Você precisa saber como atrair cada público diferente quando você está se comunicando. Quarta e última dica, espere também pela iniciativa da pessoa. Por fim, Hit destaca a importância de esperar uma iniciativa por parte da outra pessoa para saber se ela está correspondendo às nossas ações e às nossas expectativas. De nada adianta você querer ficar insistindo numa comunicação com uma determinada pessoa ou com um determinado grupo, ficar lá mandando mensagem, insistindo, sem esperar para ver se aquela pessoa tem um espelhamento, se ela também corresponde ao que você está demonstrando. Isso pode muitas vezes fazer com que você acabe sendo invasivo e inconveniente com aquela outra pessoa também. É importante demonstrar o seu interesse, mas sem forçar a situação e sempre observando como a outra pessoa reage. Se ela te dá sinais positivos para você continuar investindo nela ou se ela te dá sinais de fechamento.
e claro que vale sempre a pena esperar um pouco também para criar uma expectativa na outra pessoa também. Se apenas você gera a ação, a outra pessoa fica reativa, muitas vezes ela perde o interesse. Então às vezes vale a pena você demonstrar o seu interesse, conversar, mas também esperar para outra pessoa tomar uma atitude para ela criar uma expectativa com ela mesma. Isso inclusive vai aumentar muito mais a chance de vocês terem uma comunicação, um encontro, enfim, muito mais proveitoso para ambos, porque ambos estão animados para aquele momento. Tá certo? Essas são algumas formas que você pode utilizar aí então para desenvolver uma comunicação atraente. Me fala aí qual situação do seu dia a dia você mais precisa ter uma comunicação atraente, se é no seu trabalho, se é na sua vida pessoal, enfim. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Não deixe também de curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que você conhece que precisa se comunicar melhor durante a paquera e a sedução. Se inscreva no canal Metaforando também, caso não seja inscrito. E eu te vejo por aí no próximo vídeo. Um abraço, valeu!